Olá, gente, tudo bem? Hoje nós vamos falar do parecer 17 de 2001, dando sequência. Vamos falar da parte 4 e eu vou tentar fazer um resumo, já que eu dei as principais ideias já nas outras partes, e depois nós vamos fazer aquele simulado, tá bom? Vamos seguir lá de onde nós paramos, né? Paramos lá no... Deixa eu colocar eu aqui do outro lado, que eu acho que eu atrapalho menos, né? Então, agradecendo a todo mundo que curte, compartilha, né, os nossos vídeos. Vou aumentar a tela para todo mundo ver legal. Então nós paramos aqui, ó, nesse gráfico aqui, né? E vamos falar agora da operacionalização pelos sistemas de ensino. E aí, gente, continua aquelas ideias, ó, para eliminar a cultura da exclusão escolar e efetivar os propósitos e as ações referentes à educação de alunos com necessidades educacionais especiais, torna-se necessário utilizar uma linguagem consensual que, com base nos novos paradigmas, passa a adotar os seguintes conceitos na seguinte acepção. Então, é importante. Quais são esses conceitos que estão no documento? Educação especial, o que ela é? Uma modalidade da educação escolar. A gente tem falado isso muito, isso já caiu em prova e é importante que você saiba que a educação especial é uma modalidade da educação escolar. Processo educacional definido em uma proposta pedagógica, assegurando um conjunto de recursos e serviços especiais organizados institucionalmente para apoiar, complementar, suplementar e, em alguns casos, substituir os serviços educacionais comuns. Gente, quando ele fala em alguns casos, é a exceção da exceção, tá? Porque a regra é a inclusão nas classes comuns, regulares, tá? De modo a garantir a educação escolar e promover o desenvolvimento das potencialidades dos educandos que apresentam necessidades educacionais especiais em todas as etapas e modalidades da educação básica. Então, gente, a educação especial, ela vai atingir aí todas as etapas, como eu já venho falando para vocês, certo? E quem são os educandos que apresentam essas necessidades especiais? São aqueles que demonstram, né, 2.1, dificuldades acentuadas de aprendizagem ou limitações no processo de desenvolvimento que dificultem o acompanhamento das atividades curriculares, compreendidas em dois grupos. É importante porque isso pode virar pergunta. Então, o que o item 2 fala? Quais são aqueles que apresentam necessidades educacionais especiais? Tem toda a cara de pergunta isso. E aí são divididos em dois grupos, né? 2.1 aqui. Aqueles não vinculados a uma causa orgânica específica. E aquelas relacionadas a condições, disfunções, limitações ou deficiências, tá? Então são os dois casos. Aquele que não tem uma causa orgânica, né? Aqui no sentido de organismo, tá? Não tem ali uma causa vinculada especificamente a isso, e sim aqueles que têm condições de disfunções, limitações ou deficiências, tá? Dificuldades, ó, 2.2, dificuldades de comunicação e sinalização diferenciadas dos demais alunos, demandando adaptações de acesso ao currículo, com a utilização de linguagens e códigos aplicáveis. Aqui, né, linguagem de Libras, por exemplo, código em Braille, né, o Braille. Então, são aí adaptações para esses alunos. O caso importante do 2.3, que são as altas habilidades e superdotação. Por que esses também são considerados aí da educação especial? Porque, gente, são pessoas que têm habilidades, né, facilidade de aprender, são chamados superdotados ou alta habilidades. E se não for feito um trabalho com eles, para que eles aprofundem o conhecimento, enriqueçam os conteúdos, sejam desafiados, eles se desestimulam e acabam abandonando a escola, né, ou se desinteressando por ela, gerando problemas emocionais, enfim, tá?
E aqui fala, inclusive, tem que se proporcionar para estes alunos concluírem menos tempo a série ou etapa escolar, tá? Então, é uma coisa muito ainda no Brasil começando, né? Raramente você tem trabalhos aí nas escolas com esses alunos, mas está previsto em legislação já há um bom tempo, tá? Inclusão, representando um avanço em relação ao movimento de integração escolar que pressuponha o ajustamento da pessoa com deficiência para a sua participação no processo educativo. Ou seja, não é a escola, não é o aluno que tem que se adaptar à escola, e sim a escola tem que proporcionar um ambiente inclusivo. E isso requer uma mudança estrutural para que a escola se torne inclusiva, um espaço democrático, competente para trabalhar com todos os educandos. Aquilo que a gente vem falando ao longo do texto. As adaptações, elas não têm que ser só físicas, elas têm que ser também atitudinais, e isso envolve democracia, isso envolve respeito, isso envolve direitos humanos, uma série de características que estão colocadas aí na nossa legislação. E claro, tudo isso requer o quê? Um novo fazer pedagógico, uma nova forma de trabalhar com essas crianças, certo? Pensando na questão da inserção, pensando em romper todos os paradigmas, né, que existem, porque paradigmas carregados muitas vezes de preconceitos, enfim, da nossa sociedade, que o tempo todo, durante a sua história, acabou fazendo um sistema de exclusão das pessoas com deficiência. Então, é preciso mudar essa visão, é preciso romper com essas ideias, né? Aquilo que eu falei, não olhar como um coitadinho e tal, para que você possa ter aí realmente uma inserção, né? Uma inclusão democrática, com respeito, né? À dignidade humana, tá ok? Então, gente, aqui ele cita a LDB, né? O documento cita a LDB, e aí fala aqui, ó, a educação, direito de todos e dever do Estado da família será incentivada com a colaboração da sociedade, visando ao pleno desenvolvimento da pessoa, seu trabalho, seu preparo para o exercício da cidadania e sua qualificação para o trabalho. Isto serve para todos os alunos. Então é importante a participação da família, do Estado, enfim, educação, ela é uma responsabilidade de todos. Na pandemia, muita gente tem questionado isso. Porque não é responsabilidade da família ficar ali educando no ensino remoto, acompanhando. Claro que a escola está com seu papel limitado, porque não pode receber os alunos, então a forma encontrada foi o ensino remoto, e muitas vezes a gente depende do auxílio dos pais, mas na nossa legislação está muito claro isso. É claro que existem obstáculos mil aí, famílias que trabalham, né, famílias que não têm equipamentos, enfim, mas nesse momento todos nós enfrentamos dificuldades e todo mundo, né, e o Brasil também, enfrenta o problema da pandemia. Mas a lei é muito clara, gente, que a educação é dever de todos, tá? Do Estado, da família, né? Então todo mundo tem que trabalhar junto para que essa educação seja garantida. E aqui ele fala do locus, né? Dos serviços da educação especial. O que é o locus? Os locais, né? Então elas devem ocorrer em todas as instituições escolares, todas, tá? Aqui, ó, além o projeto pedagógico, né, que contemple, além das orientações comuns, 200 dias letivos, horas aulas, meios para recuperação, atendimento ao aluno, avaliação, certificação, articulação com as famílias e a comunidade, certo? E aí fala do pleno desenvolvimento das potencialidades sensoriais, afetivas, intelectuais do aluno, certo? Então, gente, veja, a educação especial, ela começa onde? Na creche e vai até aonde o aluno desejar estudar. Se ele for fazer pós-graduação, lá tem que estar também a inclusão, a educação especial, certo?
Então fala assim, ó, assim sendo, a educação especial deve ocorrer nas escolas públicas e privadas da rede regular de ensino. Veja que o documento coloca claramente que não é só nas escolas públicas e também nas escolas privadas, certo? Então, a inclusão ela deve ocorrer em todas essas instituições, certo? Com base nos princípios da escola inclusiva. Gente, sempre que você for responder a prova, você tem que estar atento a que documento ela está se referindo. Ela está se referindo ao parecer 17 de 2001, então você tem que responder de acordo com o parecer 17 de 2001. Por que eu estou dizendo isso? Porque existe algumas exceçõezinhas ali para as escolas privadas, mas não está apontada nesse documento, tá? Então, nesse documento aqui, ele fala em geral, né? Mas a lei tira uma outra exigência da escola privada, não que ela não tenha que fazer inclusão, tá? Ela tem sim que fazer a inclusão, mas ela tira um pouco algumas exigências que as escolas públicas têm, tá? Então, essas escolas, portanto, além do acesso à matrícula, devem assegurar as condições para o sucesso escolar de todos os alunos. E esse parágrafo é extremamente importante, ó. Extraordinariamente, e bem extraordinariamente, gente, os serviços de educação especiais podem ser oferecidos em classes especiais, escolas especiais, classes hospitalares e em ambiente domiciliar. Mas é aquilo que eu falo, é exceção da exceção da exceção da exceção, certo? E aqui fala, né, que os sistemas podem estabelecer parcerias com serviços públicos ou privados, são instituições especializadas. Lá em Santos, por exemplo, existe o Lar das Moças Cegas, é uma instituição especializada em deficiência visual. Pode o poder público fazer uma parceria com ela? Sim, pode, né? Tem algumas regras e tal, mas ele pode fazer uma parceria, tá? Pode, né? Então, assim como outras instituições também. Para a definição das ações pedagógicas, a escola deve prever e prover em suas prioridades recursos humanos e materiais necessários à educação na diversidade. Então, existem aí necessidades humanas, né, de profissionais e também de materiais. Por quê? Se a gente vai fazer uma educação para uma pessoa com deficiência visual, a gente vai precisar de material em braille, uma máquina em braille, enfim, algumas coisas, né? Uma pessoa que tem ali uma paralisia, um computador adaptado, uma coisa que possa facilitar ele no aprendizado. O aluno que tem baixa visão, uma apostila ampliada, um livro ampliado, certo? Então, são materiais necessários, né? E aí também o importante é o serviço de apoio pedagógico especializado. São serviços educacionais diversificados oferecidos pela escola comum para responder às necessidades do educando. E aí, gente, aqui muita atenção, porque isso pode cair como pergunta. O Serviço de Apoio Especializado, famoso AEI. Né? Então, vamos ver aqui como tais serviços podem ser desenvolvidos. E aí, guarda isso, anota aí no seu resumo. Nas classes comuns, mediante da atuação do professor de educação especial, de professores intérpretes das linguagens e códigos aplicáveis e de outros profissionais, itinerância intra e interinstitucional e outros apoios necessários à aprendizagem, à locomoção e à comunicação. Então, existem aí professores que acompanham o aluno na sala de aula, um professor de deficiência visual, que fica ali auxiliando o aluno, né, um intérprete de Libras, para ajudar o aluno, ajudar também o professor da sala. Então, ou mesmo ali pessoas que auxiliem ali, né, na mobilidade, enfim, você tem aí uma série de pessoas que podem atuar nas classes comuns. E também em salas de recursos, na quais o professor de educação especial realiza a complementação e ou suplementação curricular, utilizando equipamentos e materiais específicos. Então, é um trabalho ali mais específico com aquela criança, mais específico com aquele adolescente.
Aí ele frequenta lá a classe regular e depois ele vai para o AE para fazer todo um desenvolvimento, um trabalho, né, específico, e aí tem que ser um professor especializado, o professor de AE, tá bom? Alunos atendidos pela educação especial, certo? E aí vai citar o artigo 2º da LDB, a educação dever da família e do Estado inspirada nos princípios da liberdade e nos ideais de solidariedade humana, tem por finalidade o pleno desenvolvimento do educando, seu preparo para exercício da cidadania e sua qualificação para o trabalho, tá? Então, ou seja, né, a integração e o desenvolvimento pleno deste aluno. E ele coloca aqui, ó, tradicionalmente a educação especial tem sido concebida como destinada apenas ao atendimento de alunos que apresentem deficiências mental, visual, auditiva, física, motora e múltiplas, condutas típicas de síndromes e quadros psicológicos, neurológicos ou psiquiátricos, bem como de alunos que apresentem altas habilidades e superdotação. Preste muito atenção nesse trecho do texto, porque ele vai ampliar esse atendimento, né? Ó, hoje, com a adoção do conceito de necessidades educacionais especiais, afirma-se o compromisso com uma nova abordagem que tem como horizonte a inclusão. Dentro dessa visão, a ação da educação especial amplia-se, passando a abranger não apenas as dificuldades de aprendizagem relacionadas a condições, disfunções, limitações e deficiências, mas também aquelas não vinculadas a uma causa orgânica específica, considerando que por dificuldades cognitivas, psicomotoras e de comportamento, alunos são frequentemente negligenciados ou mesmo excluídos dos apoios escolares. Então aqui o documento ele dá aquela ampliada, não fica só no campo das pessoas que têm ali problema de visão, problema auditivo, né, problema, uma deficiência, ele amplia, né, e aí vai para outras necessidades. Aí ele cita aqui, ó, como a dislexia, disfunções correlatas, problemas de atenção, perceptivos, emocionais, de memória, cognitivos, psicolinguísticos, psicomotores, motores, de comportamento e ainda fatores ecológicos e socioeconômicos, como as privações de caráter sociocultural e nutricional. Gente, por que essa ampliação toda? Porque a gente hoje, né, com o avanço dos estudos, entende que o ser humano ele é complexo, ele é feito de várias ele não é só o físico, ele é emocional, e o emocional ele pode desencadear uma série de dificuldades para o aprendizado, né? Existem aí outras dificuldades, como a dislexia, né? Tem também a questão da dificuldade com a matemática, enfim, você tem lá várias disfunções que são importantes aí, que sejam também atendidas por esse serviço, tá? Existe uma certa polêmica nisso, mas é importante também, porque às vezes uma questão psicológica pode afetar muito uma pessoa, e o fato dela não conseguir aprender pode afetar ela ainda mais, né? E causando aquilo que poderia ser uma dificuldade provisória numa dificuldade permanente, tá? Então é muito importante entender isso, né? E aí ele vai falar assim, ó, educandos que apresentem dificuldades acentuadas de aprendizagem ou limitações no processo de desenvolvimento que prejudiquem, que dificultem o acompanhamento das atividades curriculares, compreendem dois grupos. De novo, dois grupos aqui. E aí pode cair como pergunta. Aquelas não vinculadas a uma causa orgânica específica e aquelas relacionadas a condições, disfunções, limitações ou deficiências, exatamente como a gente já tinha visto no exemplo anterior. Dificuldades de comunicação e sinalização diferenciadas dos demais alunos, particularmente dos alunos que apresentam surdez, cegueira, surdo-cegueira ou distúrbios acentuados de linguagem,
para os quais devem ser adotadas formas diferenciadas de ensino e adaptações do acesso ao currículo, com utilização de linguagens e códigos aplicáveis, assegurando os recursos humanos e materiais necessários. Então, veja, né, aqui fala de surdez, cegueira, surdo-cegueira, gente. Se você nunca viu um aluno com um adolescente, um aluno com uma deficiência surdo-cegueira, né, é bem complexo, porque eu já vi numa palestra um aluno que a pessoa falava em Libras, e como é que ele entendia? Ele tocava na mão da pessoa, a pessoa ia fazendo os movimentos, e aí ele interpretava a linguagem de Libras através de sentir pelas mãos os movimentos da pessoa falando em Libras. Então ela tinha que ficar perto da pessoa, tinha que tocar. Veja que complexidade, né? A questão surdo-cegueira. Então, a escola precisa estar muito bem estruturada para poder estar atendendo esses casos, né? Então, é uma necessidade aí mais complexa. Em face das condições associadas à surdez, é importante que os sistemas de ensino se organizem de forma que haja escolas em condições de oferecer aos alunos surdos o ensino da língua brasileira de sinais e em língua portuguesa, e aos surdos cegos o ensino em língua de sinais digital, TADOMA e outras técnicas. Veja que aqui, gente, a complexidade, né, é maior. Então, é importante garantir, sim, a linguagem de sinais, a língua Libras, né, e outras, né, quando vocês estão falando aqui de surdo cego, que aí vamos para o digital, TADOMA e outras técnicas, né, que existem, aí como eu citei lá, de você sentir lá a mão quando ele está falando, são bem mais complexas, e aí precisa a escola estar muito bem preparada. Em face de condições específicas associadas à cegueira e à visão subnormal, sistemas de ensino devem promover aos alunos cegos material didático, inclusive provas, livro didático em braille, e aos alunos com visão subnormal, a baixa visão, os auxílios ópticos necessários, bem como material didático, livro didático e provas em caráter ampliado. E aí, para encerrar aqui, gente, as altas habilidades, né, que eu já comentei aqui, que você deve aí complementar com desafios para que os alunos possam aí se desenvolver. Na verdade, eu já comentei vários assuntos aqui, eu estou só dando uma ênfase maior. Implantação e implementação dos serviços de educação, serviço de educação especial. Então, gente, é importante, né, essa implantação de acordo aí com a LDB, o projeto político pedagógico, a participação de todos da comunidade escolar para garantir a estrutura, o funcionamento, o acolhimento, enfim, tudo aquilo que eu já comentei aqui com vocês. Organização do atendimento na rede regular de ensino. E aí, gente, faz, né, necessário aqui prever professores de classe comum e de educação especial capacitados, especializados, respectivamente, para atendimento às necessidades educacionais especiais dos alunos. Então, por exemplo, você tem lá um aluno com a questão surdo-cegueira, né? Então, você precisa ter um profissional capacitado para isso, que conheça os meios, né, para trabalhar esse aluno, certo? A distribuição dos alunos com necessidades especiais pelas várias classes dos anos escolares que foram classificados. Ou seja, né, você não vai concentrar ali vários alunos com necessidades educacionais especiais, senão você vai acabar reproduzindo um modelo da classe especial e não da classe comum, certo? Então você tem que distribuir ali, né? Entender também que uma sala de aula e essa sensibilidade às vezes precisa ter ali do gestor. Olha, quando cria lá suas resoluções, uma classe com aluno com deficiência visual, né, procurar ali ter um número equilibrado de alunos, não superlotar uma sala, porque sabe que às vezes o aluno precisa, né,
dos outros sentidos, do ouvir, e a gente sabe que se for uma classe muito numerosa, os barulhos podem atrapalhar ali a concentração, enfim. Então é ter a sensibilidade também de, né, isso deveria ser, todas as classes não deveriam ter muitos alunos, mas especialmente essas devem ter uma atenção aí para que a escola pense nisso, né? Flexibilizações e adaptações curriculares, tá? Então, dos conteúdos básicos, metodologias de ensino, recursos didáticos diferenciados. Existem casos, né, que você precisa ali fazer uma adaptação, fazer uma adequação, certo? Para atender o aluno. E aí os serviços de apoio pedagógico especializados, que podem ocorrer na classe comum, como a gente já falou aqui, né? É até um repetitivo aqui, e também complementando aí com outros profissionais, como psicólogos, fonoaudiólogos, né? Então, toda uma rede de atendimento que você precisa ter no município, no estado, para garantir isso. E nas salas de recursos, aonde você tem lá o professor de AE, que vai fazer a complementação e ou suplementação do currículo, né? A avaliação pedagógica é importantíssima aqui, sempre entendendo aqui a avaliação no sentido mais avançado da palavra avaliação, não é meramente uma classificação, mas é para você identificar ali os avanços, as adequações, as necessidades, isso é muito importante. A temporalidade flexível, né, para atender alunos que realmente precisam aí, ser analisado para que ele, às vezes ele atingiu ali o máximo daquela etapa do ensino, então garantir para ele a terminalidade, né, finalizar. Eu estou falando aqui de terminalidade, mas também vou voltar aqui para temporalidade, para que você às vezes tem que entender que as necessidades daquele aluno requerem ali uma nova administração do tempo, né? Acabei falando de terminalidade também, que também é importante, tá? Mas essa temporalidade flexível, certo? Que a gente tem que ter também para o aluno, com a pessoa com deficiência. Condições para reflexão, ação, elaboração teórica, protagonismo dos professores, troca de informações, né? Você entender ali, trocar ideias, trabalhos que foram realizados, isso é muito bacana. É o desenvolvimento, né? A prática. Muita gente gosta de falar, muita gente fala da teoria, né? A teoria é importante, mas também a prática. Teoria e prática aliadas são importantes e trocar essas informações, né? Os conhecimentos, certo? E uma rede de apoio, que eu falei aqui, que é formada aí por diversas áreas: saúde, assistência social, inclusão no trabalho, né? Então você tem aí uma série de entes que precisam colaborar para o pleno desenvolvimento da pessoa com deficiência. Sustentabilidade, né, do processo inclusivo mediante aprendizagem cooperativa em sala de aula, trabalho de equipe na escola, constituição de rede de apoio, tá? Participação da família. Por que é importante a família, gente? Porque a família conhece muito bem aquele aluno. Existem exemplos aí de autismo grave que algumas ações que você faz acalma ele. Então, essas ações muitas vezes a mãe e o pai sabem, e aí é importante que a escola também saiba, porque às vezes o aluno fica nervoso com alguma situação lá e é preciso saber como agir, e às vezes a família já tem o domínio disso, e quanto mais a escola conversa com a família, mais esse processo vai se tornando melhor e mais produtivo. Atividades que favoreçam o aproveitamento, o aprofundamento e enriquecimento de aspectos curriculares aos alunos que apresentam superdotação, né? Já até comentamos isso também. Organização de processo de avaliação pedagógica dos alunos com características de superdotação. Por quê, gente? O superdotado, muitas vezes, ele sofre o bullying por ser, né, ter um desenvolvimento mais rápido do que os outros. Aí as pessoas começam a botar apelido, é gênio, é CDF, né? Ou mesmo sofrer ali situações. Eu tinha um amigo que ele era super dotado, ele tinha altas habilidades. Na época ninguém falava disso, então ninguém tinha muito esse conhecimento.
E ele não resolvia equações de segundo grau desenvolvendo como todo mundo, né? Fazendo aquelas continhas todas, montando, armando. Ele batia o olho na equação e falava, é tanto, né? Ele resolvia de cabeça. E aí os professores começaram a achar que ele colava. Aí chamaram a família e tal, e aí descobriram que não. Ele depois foi estudar robótica, foi para o Japão, né? Nem sei se está lá até hoje, mas enfim, porque era uma pessoa com alta habilidade, estudou na USP, enfim, né? Então, é uma pessoa aí que tem alta habilidade. Prever a possibilidade de matrícula do aluno em série compatível com seu desempenho escolar, levando em conta igualmente sua maturidade socioemocional, isso é muito importante, e cumprir a legislação no que se refere ao atendimento suplementar para aprofundar ou enriquecer o currículo, né, aceleração, avanços regulamentados pelo respectivo sistema de ensino, permitindo a conclusão da educação básica em menor tempo. Ou seja, o aluno ele avança ali nas séries, só tem que observar a maturidade socioemocional dele e ele pode ali concluir mais rapidamente o ensino fundamental, o ensino médio, enfim, certo? Ao registro, né, do procedimento adotado, ata da escola, tudo isso tem que ser documentado e sempre no serviço público as coisas têm que ser documentadas, incluindo histórico as especificações cabíveis e incluir no atendimento o superdotado nos projetos pedagógicos e regimentos da escola. Também é importante que isso esteja lá, certo? Então, gente, olha aqui de novo, serviços de apoio pedagógico ocorrem no espaço escolar e envolvem professores nas classes comuns e nas salas de recursos, conforme nós já falamos. Algumas escolas não têm essa sala de recursos, né? Por exemplo, a escola que eu sou diretor, a partir do ano de 2019, nós conquistamos, né, a nossa sala de AE. A prefeitura implantou o AE, o que é muito importante. E hoje a gente inclusive tem 2 cargos de AE, porque a escola tem mais de 23 alunos laudados, né? Pessoa com deficiência. Então, um número grande, né? Numa escola, 23 alunos. Então, o atendimento ele pode se dar nas classes comuns, certo? Como a gente já falou, ou na sala de recursos, né? Também. E aqui, no caso dos superdotados, é a mesma coisa, segue a mesma regra que nós estamos falando. E a itinerância também, né? Itinerância é outra possibilidade. Professores especializados que fazem visitas periódicas nas escolas para trabalhar com os alunos que apresentem necessidades educacionais especiais. Então, antes de 2020, né? Nossa escola ganhou aí em 2020, falei 2019, não, 2020. Antes de 2020, a gente tinha o serviço de itinerância. Eram professores especializados que passavam pela escola, olhavam os casos, né? Davam orientações e tal, mas eram itinerantes, certo? A partir da implantação de sala de recursos, nós passamos a ter 2 professores de AE. E professores intérpretes, né? São aqueles especializados em apoiar alunos surdos, surdos cegos e outros que apresentem sérios comprometimentos de sinalização. Se eu fosse você, marcaria aí no seu resumo, porque isso tem uma cara de questão, os serviços de apoio especializados, né? De acordo com o documento, pode ocorrer nas classes comuns, na sala de recursos, na sala de itinerância ou através dos professores intérpretes, né? Salas de itinerância não, na itinerância, né? Desculpa, tá, gente? Então, anotem isso aí, porque isso é extremamente importante e pode cair na prova de vocês, certo? Então, não esqueça disso. Agora, vamos falar de uma coisa importante aqui, ó, que é o atendimento educacional fora do espaço escolar. Ele pode ocorrer em uma classe hospitalar, serviço destinado a prover mediante atendimento especializado à educação escolar e a alunos impossibilitados de frequentar as aulas em razão de tratamento de saúde, que implique internação hospitalar ou atendimento ambulatorial. Então ocorre, gente, às vezes, do aluno estar internado
e ele não pode, né, ir frequentar a escola. Então ele tem o direito de ser atendido fora, né, chama classe hospitalar. Ou no ambiente domiciliar, serviço destinado a viabilizar, mediante atendimento especializado, a educação escolar, alunos que estejam impossibilitados de frequentar as aulas em razão de tratamento de saúde que implique permanência prolongada em domicílio. Outra coisa que, se eu fosse você, eu anotaria aí no seu resumo. Por quê, gente? Cara de pergunta, né? Cara de pergunta. Pode perguntar para você quando o atendimento especializado pode ocorrer fora do espaço escolar e como, tá? Então, aqui está dizendo, classe hospitalar, ambiente domiciliar, quando o aluno não pode, né, frequentar aí em razão de tratamento ou internação hospitalar, certo? Então, gente, muito importante vocês anotarem isso aí, porque pode cair como pergunta, certo? E outra coisa, classe especial e sua organização. Classe especial é exceção, da exceção, da exceção, da exceção. Mas aos alunos atendidos em classes especiais devem ser assegurados professores especializados, né, em educação especial, organização de classe por necessidades especiais apresentadas sem agrupar alunos com diferentes tipos de deficiência. Prestem bem atenção nisso. Organização de classes por necessidades educacionais especiais apresentadas sem agrupar alunos com diferentes tipos de deficiências. Equipamentos e materiais específicos, adaptações ao acesso e ao currículo nos elementos curriculares, atividades da vida autônoma e social no turno inverso, quando necessário. Classe especial, uma sala de aula em escola de ensino regular, em espaço físico e modulação adequada. Gente, cada vez mais, né? Assim, eu já nem conheço mais locais que têm classes especiais. Por quê? A regra é na classe regular. Então, a classe especial é evitada ao máximo. Por isso que é muito difícil até cair esse tipo de pergunta, tá? Até cair esse tipo de pergunta. Porque realmente é a exceção da exceção da exceção, certo? Então, eu só estou aqui colocando para vocês terem ciência que ela existe, né? Mas que é muito rara, tá? Cada vez mais rara. E aí aqui vai falar dessa questão da organização do atendimento escolar em uma escola especial, e é claro, isso se dá quando não há possibilidade, né, do aluno na escola regular, certo? Mas a regra é a escola regular. E aqui vai falar da organização, né, que segue os mesmos padrões aqui, claro, com a especificidade da escola especial, certo? E aí, mas sempre respeitando aí toda a nossa legislação e todo o nosso regramento aí constitucional, da LDB, tá? Certo? Etapas da escolarização de alunos com necessidades especiais em qualquer espaço, conforme estabelecido nos dispositivos legais da educação brasileira. O processo escolar tem início na educação infantil, que se realiza de 0 a 6 anos em creche e turma de pré-escola. Professor, aqui está de 0 a 6 anos, educação infantil não é de 0 a 5? Sim, é de 0 a 5. Esse documento, ele é de 2001, lembrei disso, né? Então ainda não tinha tido essa mudança aí da questão do primeiro ano com 6 anos, né? Primeiro ano do ensino fundamental. Então, a banca não vai perguntar isso, porque isso vai dar polêmica, né? Então ela vai fugir dessa pergunta aqui, mas só para você entender que tá, né, desde a educação infantil, como eu já falei para vocês. E claro que é importante que mesmo tanto na educação infantil já comece toda a estrutura, né, de recursos tecnológicos, humanos, para o atendimento dessas crianças, né? Enfim, toda a estrutura tem que estar lá também, certo? Para poder atender essas crianças na creche, na pré-escola e no ensino
fundamental. Olha aqui como o documento é anterior a isso, ó, porque ele fala aqui, né, onde eu achei aqui de 7 anos, ele fala aqui do ensino fundamental de 7 anos, né? E a gente sabe que o ensino fundamental é de 6 anos já, ó, aqui, ó. Após a educação infantil, ou seja, a partir dos 7 anos de idade. Ah, professor, aqui está a partir dos 7 anos de idade. A banca vai perguntar isso? Lógico que não. Lógico que não, a banca vai fugir disso, porque a banca sabe que já foi modificada a lei, então ela não vai entrar nessa polêmica aqui, né? Porque esse documento é de 2001 e, lógico, agora a gente já sabe que após a educação infantil, o primeiro ano começa com 6 anos de idade, desde que a criança complete 6 anos de idade, até a data de corte, que é 31, né, de março. Então, a banca não entra muito nessas polêmicas. Currículo, gente. O currículo desenvolvido é o das diretrizes curriculares nacionais para diferentes etapas, modalidades da educação básica, educação infantil, educação fundamental, jovens e adultos, certo? Então segue, né, o mesmo currículo, hoje segue a BNCC, enfim. É claro, né, que aí existe aquelas adaptações que são feitas dependendo aí das necessidades, como foram dito, certo? Então, é tranquilo também essa parte do currículo, não tem aí tantas novidades dentro do nosso documento de tudo que a gente já falou. Agora, terminalidade específica é importante, quero chamar a atenção para vocês. No atendimento a alunos cujas necessidades especiais estão associadas a grave deficiência mental ou múltipla, a necessidade de apoios e ajudas intensos e contínuos, bem como adaptações curriculares significativas, não deve ser uma escolarização sem horizonte definido, seja em termos de tempo ou termos de competência e habilidades desenvolvidas. As escolas, portanto, devem adotar procedimentos de avaliação pedagógica, certificação e encaminhamento para alternativas educacionais que concorram para ampliar as possibilidades de inclusão social e produtiva dessa pessoa, né? Então, olha só, que ele coloca aqui, ó, o desenvolvimento, né, no artigo 32, o desenvolvimento da capacidade de aprender, tendo como meios básicos o pleno domínio da leitura, escrita e cálculo. E uma vez esgotadas as possibilidades apontadas no artigo 24, 26 e 32 da LDB, as escolas devem fornecer-lhes uma certificação de conclusão de escolaridade denominada terminalidade específica. E aí ele fala o que é terminalidade específica. Terminalidade específica é uma certificação de conclusão de escolaridade fundamentada em avaliação pedagógica, com histórico escolar que apresente de forma descritiva as habilidades e as competências atingidas pelo educando com grave deficiência mental ou múltipla. Gente, isso aqui você precisa anotar. Já caiu em prova da VUNESP, já caiu em outras provas, sobre terminalidade específica. E aí é importante que você esteja atento. É para pessoas educandos com grave deficiência mental ou múltipla, certo? Então, é o caso dos alunos cujas necessidades educacionais especiais não lhes possibilitaram alcançar o nível de conhecimento exigido para a conclusão do ensino fundamental. Ou seja, ele não atingiu o nível, ele não vai atingir o nível, e aí você não pode ali ficar deixando esse aluno ali, né? Ele tem que fazer a terminalidade específica dele, certo? Mas veja, alunos com grave deficiência mental ou múltipla, né? E aí, ó, o teor da referida certificação deve possibilitar novas alternativas educacionais, como encaminhamento para cursos de educação de jovens e adultos, educação profissional, inserção no mundo do trabalho, seja ele competitivo ou protegido. Por quê, gente? Algumas pessoas, elas não têm como fazer trabalhos nesse mundo competitivo, trabalhar produção, trabalhar por... né? Não tem. Mas aí se faz aquele trabalho protegido para garantir a inclusão, a inserção social, e isso é importante.
McDonald's tem trabalho nessa área, outras empresas têm, né? Inserindo jovens com deficiência para trabalhar, às vezes para fazer coisas simples, né? O que parece simples para nós, às vezes não é tão simples para eles. Mas assim, isso proporciona inserção, autoestima, desenvolvimento, uma série de ganhos aí importante também, tá? E aqui vai falar exatamente disso que eu estou falando aqui da educação profissional para os alunos com necessidades especiais. Existem hoje, inclusive, cotas em empresas, né, para serem preenchidas nos concursos públicos também. E aí, é claro que existe uma série de regras e regulamentos para garantir, como eu disse aqui, o processo de inclusão. Não só pensando em produção, mas também numa forma de dar oportunidade a estas pessoas, né? Algumas têm capacidade plena de produzir até mais do que as pessoas ditas normais, né? Existem pessoas aí que são brilhantes, detalhistas, né? E acabam produzindo muito. E existem outras que não conseguem atingir essa capacidade de produção. E aí é preciso, né, garantir isso. E aí fala aqui, né, da educação profissional inclusiva. Aí vai falar flexibilização, adaptação, são palavras que aparecem constantemente aí, material pedagógico, equipamento, currículo, capacitação de recursos humanos, né, dos professores, dos instrutores, profissionais especializados, eliminação de barreiras, isso é importante, ó, as atitudinais, aquelas barreiras que nós temos. Será que ele vai conseguir fazer isso? Né? Aqueles limites que nós mesmos já colocamos antes de saber da capacidade da pessoa. Arquitetônicas e até atitudes preconceituosas. Arquitetônicas, curriculares, comunicação, sinalização, entre outras. E encaminhamento, né, para o mundo do trabalho, também é importante isso, certo? Então, gente, é basicamente isso o documento, né? Fiz aqui um super resumão aqui do documento para que vocês possam aí, na hora da prova, pensar nesses aspectos para poder responder com tranquilidade, certo? Espero ter ajudado vocês. A gente encerrou essa parte do documento, né? É sempre importante, gente, que você leia, tá? Não é só assistir vídeo aula, não. Porque a leitura, anotar ali esses pontos que eu enfatizei para você poder aí ter sucesso na prova. Tá bom, gente? Grande abraço e até uma próxima aula.